Estamos aqui no Rio, perto da Praça 15, ao lado do que sobrou da ladeira da Misericórdia. Essa área toda foi praticamente destruída em 1922. Nesta ladeira, em 1567, dava no final para o colégio dos padres jesuítas, a ordem do nosso padre Vieira. E a meu lado está a professora Sônia Salomão. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Tudo Bom certinho? dia. Sônia é professora de literatura portuguesa e de literatura brasileira da Universidade de Roma. O Sônia, o Vieira viajou até para a Itália, quer dizer, ele andou em Portugal, Itália, aqui no Brasil andou em vários lugares, né? Andou na Bahia, Belém, né? Ele era um andarilho, né? Ele gostava de brincar com isso, né? Dizia que as pessoas que só saíram da sua casa para visitar a praia de fronte não podiam conhecer o mundo. E eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos falando de 400 anos atrás, quando Vieira atravessou 7 vezes o Atlântico, de lá para cá. Quer dizer, é uma coisa inusitada. Impressionante. Impressionante, não é? Impressionante. Naquelas naves que nós sabemos como era, sofrendo uma série de naufrágios, indo parar Há 400 anos você atravessar o Atlântico era uma epopeia. Era uma epopeia, né? As rainhas não queriam vir para o Brasil para casar com os príncipes, porque tinham medo da viagem, essa coisa toda. Não só isso, ele foi até Marajó, ele subiu Tocantins, porque ele foi um padre missionário, não é? Nasceu em Portugal, veio para Bahia, não é? Depois foi em missão para o Pará, para Maranhão, Pará, e depois subiu todo o Amazonas. Voltou para Portugal, onde ele foi conselheiro do rei Dom João IV, né? De modo que foi diplomata, visitou a Europa toda, a Itália. Impressionante. E onde ele depois voltou, depois do processo de inquisição dele. Ele foi condenado pela Inquisição, é bom lembrar isso, de 1663 a 1667. Ele foi condenado por heresia judaizante, né? Foi condenado, foi proibido de pregar, de falar, de atuar. Então ele vai para Roma para tentar a revisão do seu processo. E lá ele se encontra com uma corte, digamos assim, era o centro do mundo naquele período, Roma era o centro do mundo. De modo que ele começa então a escrever a sua obra, esses sermões que nos chegaram. Nós devemos à Itália, devemos ao padre geral dos jesuítas, que era pregador do Papa, que era um grande admirador de Vieira. Estamos aqui no Mosteiro São Bento, do Rio de Janeiro, um templo barroco que começou a ser construído no século XVI. E ao meu lado, um amigo, um guru, Alberto Dines. Tudo bem, Dines? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem, Céu. Tudo bem. O Dines, entre muitas outras atividades, ele escreveu um livro, Vínculos do Fogo, né? Que, enfim, é um grande retrato da Inquisição no Brasil. Ô, Dines, o Vieira, isso há 4 séculos atrás, nós estamos falando de uma outra época, né, de outro mundo, né? Ele era um defensor dos índios, ele era uma pessoa muito aberta e defendeu os judeus, os cristãos novos, né? Fale um pouco desse Vieira, dessa luta do Vieira. Foi uma luta política, Anselmo.
Não foi uma coisa assim da algibeira, não, foi uma luta política, política no seu sentido maior, né? Talvez até ideológica. Ele que começa, inclusive, com toda a dedicação que ele tinha, as profecias, um sapateiro de Bandarra, lá, o Bandarra, em Portugal, que profetizava que o Dom Sebastião, o encoberto, voltaria para resgatar, que é uma doutrina bem messiânica, muito própria de Portugal, e sobretudo de Portugal daquela época, e ele era voltado para o espírito profético, não é? E isso fez com que ele se transformasse num grande defensor da restauração portuguesa antes dela ocorrer, não é? Restauração porque Portugal estava dominado pela Espanha, não é? E ele era um patriota, ele queria restaurar o espírito português e acreditava... E a sua grandeza. E a sua grandeza, claro. E acreditava que as profecias do Bandarra, o sapateiro de Bandarra, iam dar certo, né? Então ele já tinha uma visão política extraordinária. E, sobretudo, em 1536, ele nem era nascido, mas estabeleceu-se em Portugal a Inquisição. Não tão violenta quanto, digamos, a espanhola, mas rigorosa, com mortes, com fogueiras, com banimento de livros, muita coisa banida logo no início, e ele era um espírito aberto, não é? E ele estava um homem ligado no mundo, ele percebia que a perseguição aos cristãos novos estava tirando de Portugal toda uma elite intelectual, econômica, política, e estavam todos indo para Amsterdã e para Hamburgo. E Portugal estava se esvaziando, né? E isso ele percebeu. Falou, não, tem que acabar com essa perseguição. Porque se eles se converteram ao cristianismo, então você não pode criar o cristão novo diferente do cristão velho. Ou todo mundo é homogêneo, ou então não valeu a conversão. E era uma voz, vamos dizer, naquele tempo era uma voz minoritária? Minoritária. Era rigorosamente minoritária. Roma não estava envolvida nisso. A atitude do Vaticano era inclusive, eu acho, muito mais tolerante do que certas correntes do catolicismo ibérico, né? Sobretudo os dominicanos. Não é? E a luta do Padre Vieira em defesa dos cristãos novos colocou ele na rota de colisão com os dominicanos, que dominavam o aparato inquisitorial desde o início da Inquisição, não é? O Nome da Rosa do Humberto Eco mostra o grande vilão o grande inquisitor era um dominicano, né? Então isso colocou ele em rota de colisão com os dominicanos. Ele teve muitos problemas com a Inquisição, ele chegou a ser preso, preso em termos, mas seria uma prisão domiciliar, vamos dizer assim, mas ele teve que se defender e afinal foi absolvido. E com um breve papal que lhe deu, digamos, uma imunidade. Não, o Padre Vieira é intocável, ele pertence aqui ao... Deixa ele comigo. Né? Deixa conosco. Ora, já que somos pó, e não podemos deixar de ser, porque Deus o disse, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz. Estão estas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. E o que faz? O que fazem os vivos. E muito vivos, não se aquieta o pó, nem pode estar quieto. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante, já torna atrás, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo
turba, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar nem sossegar um momento enquanto o vento dura. Acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ele fica, ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no monte, ou na campanha, não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós, o vento é a nossa vida. Deu o vento, levantou-se o pó, parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado, parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó. Os vivos, pó com vento. E por isso vamos. Os mortos, pó sem vento. E por isso sem vaidade. Esta é a distinção e não há outra. O Pedro Paulo, ele interpretou o Padre Vieira no monólogo O Sermão da Quarta-feira, que é um monólogo escrito pelo Moacir Chaves, não é isso? A ideia de montar esse monólogo do Vieira foi do Moacir. Então, na época, eu estava meio em crise, porque eu só fazia comédia. Aí o Moacir me apresentou esse sermão, eu olhei assim, li meia página, falei, nossa, que coisa difícil, é isso que eu quero fazer. Então eu nem li tudo. Depois, quando eu fui ler tudo, é que eu fui perceber onde é que eu tinha me metido, né? E aí a paixão sua pelo Vieira, pela figura, pelo personagem? No início, na escola, a gente era obrigado, né, a estudar Vieira, a decifrar, a analisar, então eu tinha pavor daquela coisa difícil. Mas no momento que eu já mais velho e fui encarar a coisa profissionalmente, eu fiquei completamente apaixonado e surpreso como você não pode dizer que o padre é diabólico, mas é quase como se fosse. Porque a maneira como ele consegue virar as coisas e te convencer daquilo, ele tem uma retórica brilhante, ele é um gênio, né? E até hoje, esse sermão especificamente fala da finitude do homem, fala da vaidade. Ele prega pulvis es et in pulverem reverteris. Sois pó, em pó vos haveis de converter. Então ele prova de várias maneiras que você foi pó, vai ser pó e é pó nesse momento. Nesse momento nós somos duas poeirinhas. Muito lindo, Roberto. O que é isso? É uma peça de um compositor espanhol do século XVI, Dom Diego Ortiz. Isso quer dizer que é da época do Antônio Vieira. Antônio Vieira pode ter conhecido essa peça. Evidentemente. Naquela época todo mundo conhecia música, fazia música, né? E a música barroca, ela data de quanto? Bom, a música barroca começou no fim do século XVII, século XVII mesmo, e atingiu apogeu até metade do século XVIII. A música barroca é uma explosão de imaginação, de alegria, de ideias, cores, drama.